200 mil pessoas no Maracanã não foram lá para assistir o futebol. Foram lá para ouvir a palavra de Deus. Emocionante. Eu tinha 10 anos. Eu não estava lá, mas eu lembro o que aconteceu. E eu vou te mostrar esse vídeo, onde o Billy Graham no começo, ele fala assim, God bless Brazil. E o meu avô, Deus abençoe o Brasil. Ele repete 3 vezes, e na terceira vez... Olá, hoje eu tenho um presente para você que está aqui no meu canal. Eu tenho o prazer e o privilégio de estar trazendo o meu amigo Mário Simões. Meu senhor. Seja bem-vindo, meu alegria, amigo. hein? Que privilégio, hein? Em primeiro lugar, eu vou chamar ele de meu amigo, meu irmão, mas ele é um grande servo de Deus, um palestrante, escritor, mentor, professor, pastor e empresário da educação no Brasil. Isso. Falei tudo? E o mais importante, amigo de Márcio Teixeira. Esse não pode faltar, né? Marião, em primeiro lugar, olha, a gente está fazendo esse vídeo aqui, não tem script, não tem roteiro. Verdade. Vai ser um bate-papo, porque eu tenho o privilégio de conhecer o Mário. Há quanto tempo já? Rapaz, foi desde 94. 4, é isso aí. 94? Então nós estamos celebrando agora 30 anos. Parabéns. 30 anos. Olha, 30 anos de amizade. Gente, olha só, é um milagre, hein? vamos contar umas coisas aqui muito engraçadas da nossa história, porque através do ministério e da vida dele, Deus me ensinou mais muita coisa e eu aprendi muito. Mas vamos começar pelo seguinte, Mário, quero falar da Pri, dos meninos, de você quero falar do seu trabalho, do seu, para você entender o calibre do cidadão aqui que vai ministrar uma palavra pra gente, que eu sei que Deus está preparando aqui. Bom, a gente mora em Atibaia, ali perto de São Paulo. Nós estamos lá agora, vai fazer 30 anos. 30 anos. 30 anos, vai fazer o ano que vem, 25. E nós plantamos uma igreja muitos anos atrás, a Comunidade Cristã Ágape. Pastorei por 17 anos e nós abrimos em 2002 uma escola para os nossos filhos e para os filhos dos nossos amigos. E nós começamos com 40 alunos e hoje a escola está indo para os 700 alunos, K-12 até o infantil, fundamental e médio. É escola bilíngue, né? Bilíngue, voltada à formação de caráter, é uma escola completa, né? Uma das melhores escolas do Brasil. Não, mas eu acho que é interessante falar aqueles pilares que você falou. Isso. Porque dentro de um contexto de educação, num país que está passando a atmosfera espiritual que a gente está vivendo, é importante que as pessoas saibam que exista esse tipo de educação no Brasil que, na boa, você é um dos pioneiros, eu acho. Né? Com certeza. Isso, imagina falar 22 anos atrás, falar de escola bilíngue. Imagina, né? Formação de caráter para cristãos e não cristãos. Né? O nosso sonho inicial sempre foi esse, a frase, né? Para mudar uma nação, é preciso mudar uma geração. Esse foi o meu slogan desde o começo. E nós começamos a escola e depois a gente foi alinhando alguns pilares, são 4 pilares. A IPG, Escola Internacional Preparando Gerações, existe para formar cidadãos bilíngues, capacitados academicamente, que vivenciam caráter baseado em princípios bíblicos, comprometidos em transformar o mundo. Então, assim, é uma meta arrojada, né? A gente não está simplesmente lá para informar os alunos, mas para transformar esses alunos para que eles venham a impactar o mundo, que o mundo seja diferente por causa da vida deles. Que legal. Então foi o projeto mais difícil da nossa vida, foi empreender esse projeto inovador. Muita retaliação, muita gente falando contra, jogando contra. Pra variar, né? Pra variar. E muitos manos, né? Muitos brothers também dizendo
Eu lembro de pessoas, até cristãos, que vinham lá, viam o local e falavam assim, eu não vou trazer meu filho aqui. Mas por quê? Não, porque a sua escola, ela vai falir, em 1 ano ela vai falir. Abençoando, balão. É isso, balão. aquela palavrinha, né? Aí eu falei, mas cara, ele falou, não, porque aí se eu trago pra cá e não vai ter lugar pra ele voltar em outra escola, então eu já vou deixar lá. Eu falei, então tá bom, né? Eu não queria falar, mas quase miserável, né? e aí vinha um ímpio e falava assim, cara, vocês são loucos, mas eu gostei disso, eu vou matricular meu filho. E aí esses entraram lá, e aí esses filhos conheceram Jesus na escola, vidas transformadas. Cara, foi assim, temos muitas e muitas histórias lindas, né, que aconteceram. Deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar e eu acho que vai estar na mente das pessoas que vão estar assistindo isso aqui. Você tem ali na escola um programa online para quem tiver em outros estados do Brasil, por exemplo? Olha, se eu tiver um filho que eu queira matricular, de repente para fazer alguma coisa especial na escola, teria algum curso ou ainda está em desenvolvimento essa então, área? hoje nós não temos a escola online, mas temos uma coisa que caminha dentro da escola. Nós criamos um projeto que é o Student Life, é o conteúdo vida na vida dos alunos, tudo que é extracurricular, falando de caráter, de vida, de sonhos, de futuro, motivação, liderança, empreendedorismo, enfim, a gente trabalha com eles no Student Life. E eles nós dividimos, a cada ano a gente desenvolve um currículo de conteúdos que eles toda semana vão conhecer. E a gente estava percebendo que nos últimos anos, os pais, assim, muito curiosos, poxa, o que você está ensinando meu filho? Porque ele está conversando sobre isso. Então nós decidimos, semanalmente agora, a gente tem a escola da família, a escola de pais. E a gente traz os pais uma vez por semana, nem todos vêm, mas os que vêm, a gente fala, essa semana o seu filho está aprendendo sobre responsabilidade, esse é o tema. E a gente ensina os pais, para os pais conversarem com os filhos sobre isso durante aquela semana. Isso é impensável, né? É. Impensável hoje em dia. Imagina que legal, essa cara. parceria de escola e família, né? O sucesso é isso, escola e família. E nós, para esse próximo ano, então agora vem a boa notícia. A boa notícia é que para esse próximo ano, nós vamos transmitir esse conteúdo da escola dos pais via podcast. A gente vai fazer um podcast para os pais que estiverem presentes, beleza? E nós vamos guardar e soltar esse material no YouTube da escola. Para todo mundo que quiser, os pais que quiserem acompanhar. Olha que legal. Não precisa ser aluno da escola para poder ter acesso a isso. Então os pais podem pegar esse material e conversarem com seus filhos e ensinarem esse material com os seus filhos. Uma metodologia de educar os próprios pais, né? Pois é. Tanto que o nome da escola, Márcio, é Escola Internacional Preparando Gerações. Gerações, né? Então, mas a gente pensava que a geração é assim, você é o aluno, né? Você estudou, tal, se formou, casou, teve filho, aí você vai trazer a próxima geração, né? A gente vai preparar gerações. Mas a gente percebeu que essas gerações voltar aos seus pais. Que legal. O pai do aluno que está perdido. Hoje os pais estão perdidos, não sabem o que fazer com os filhos, como educar os filhos, como ensinar os filhos. Não existe escola para isso. Então, nós vimos que esse Preparando Gerações também envolve o pai do aluno, para a gente dar algumas diretrizes da importância que é deles acompanharem juntos a educação dos filhos. Deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. De novo. Vamos ter várias dessas hoje, viu, gente? Não, tem muita coisa que você não tem noção. Mas como é que a escola lida dentro desse contexto de educação de gerações, principalmente com os pais, nesse momento que a gente vive da história, Mário, que, sabe, essa agenda oculta que prega princípios completamente pervertidos e contrários à palavra de Deus?
como é que a escola trabalha justamente para alinhar quem, por exemplo, não comunga da nossa fé? Entendeu? Mas, porque no fundo você não está pregando o evangelho goela abaixo da galera, mas você está mostrando que existe um princípio e valores morais, éticos, que são pautados na palavra de Deus, e você insere ali dentro daquele contexto curricular da escola, imagino eu, né? Como é que é isso, cara? Como é que funciona e como é que as pessoas recebem isso, né? Nós somos uma escola cristã não religiosa. A gente optou não criar uma matéria de religião para que os alunos não enxergassem as coisas de Deus como uma matéria que você faz a prova e aquilo é um compartimento da sua vida, não tem nada a ver com a sua vida como todos. E a gente não acredita em religião, a gente acredita no relacionamento com Deus. Então, os princípios da palavra de Deus devem permear toda a vida do aluno, e em todos os aspectos, né? Não somente os pedagógicos, acadêmicos, profissional, financeiro, relacional, ético, tudo mais. Um exemplo agora que foi muito forte, né, nesses últimos anos é esse negócio da ideologia de gênero. E aí o MEC veio goela abaixo que as escolas precisam fazer isso, que precisa ter banheiro unissex, né? E a gente falou, sabe uma coisa? Nós não vamos aderir a isso, porque nós cremos na palavra de Deus, que fala Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E lamento informar para quem pensa diferente, tá? Mas só tem dois tipos de banheiro, né? Exatamente. A ou B. Então, nós mantivemos isso, e porque nós mantivemos isso, outras escolas da cidade já colocaram banheiro unissex. Então você imagina, a menina está ali no banheiro, entra o sujeito e vai fazer xixi lá, seja o que for, se expõe. O que aconteceu, 5 famílias de cara saíram de uma escola e vieram para a nossa escola. Eles queriam saber, aqui vai ter banheiro masculino e feminino, vocês vão manter? Sim, vamos manter. E são famílias que não são evangélicos, mas pessoas que zelam pela tradição, pelos valores de família, valores morais, valores éticos, e eles querem isso para os filhos deles. Então, esses alunos vieram para cá. Então a gente tem encontrado famílias que zelam por isso, creem nisso, querem isso para os seus filhos, e aí eles estão trazendo os filhos para a escola, e a gente tem visto assim uma transformação muito joia. A gente blinda eles não dá para blindar de tudo, mas pelo menos a gente sabe que na escola o que a escola acredita. Nós temos dia dos pais e dia das mães. Escolas hoje aboliram isso, tem o dia da família. Não tem mais dia dos pais. Então quem não gostar, não vem no dia. Mas a gente vai fazer dia do pai, dia da mãe, a gente vai fazer isso. Porque são valores e princípios interessantes. E outro, na escola não tem Halloween. Todas as outras escolas fazem, a gente não faz Halloween. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Folclore brasileiro. Eu tô aqui estudando sobre ocultismo pro meu canal, não é novidade para ninguém. E eu tô aqui com um livro, rapaz, 2, aliás. Esse aqui, desse autor aqui, chama-se Luiz da Câmara Cascudo. Ele faz um descortinar, um raio-x do nosso folclore no Brasil. E é impressionante a quantidade de paganismo que está inserido dentro do folclore do Brasil. E ele fala, dentro desse mesmo livro aqui, Superstição no Brasil. E é uma coisa impressionante. Como é que a escola lida com isso? A gente tira essas coisas que até a literatura brasileira ou portuguesa, que tem essa deturpação, né? Essa magia oculta, ocultismo, coisas que paganismo velado, né? Debaixo de uma coisa chamada cultura, e a gente extrai essas coisas e traz outras. Uma coisa que a gente traz que é valioso é
ao invés de em outubro fazer o Halloween, outubro, 31 de outubro, a gente faz o Thanksgiving em novembro. Dia de Ação de Graças, né? Que é um baita feriado, que é uma coisa assim que deveria ser um feriado nacional. Sim. Não carnaval, mas agradecer a Deus por aquele ano, pelas conquistas, pela saúde, pela vida, pela família e tudo mais. Mas aí também eu tenho que falar que Deus também usou bastante, né, da tua trajetória de vida, porque você cresceu aqui nos Estados Unidos, não foi? Sim. E isso foi algo que impactou a sua vida, que hoje reflete dentro de um contexto da escola, né? Eu morei 10 anos aqui, a Priscila morou em 2 ocasiões, somando acho que dá uns 7, 8. Então a gente aprendeu a falar inglês. E é uma das razões que a gente abriu uma escola bilíngue, porque nós queríamos que os nossos filhos falassem inglês, tivessem oportunidade no mercado de trabalho, enfim, estudar nos Estados Unidos, na Europa, onde eles quisessem. E foi essa a razão que a gente fez isso, por eles e para os filhos dos nossos amigos. Eles vieram, estudaram, né? O Felipe, o mais velho, o aluno 001. Eu conheci o Felipe desse tamanho, assim, eu chorava a peça. É verdade. O Davi, o 002, os dois se formaram, estudaram nos Estados Unidos, o Felipe em Oklahoma, o Davi em Chicago. Voltaram ao Brasil, não queriam saber nada da escola. A escola era um trampolim para o mundo, né? Só que eles achavam que the grass is greener, né? Que o negócio é melhor lá. E eles viram, puxa, como tem coisas valiosas e maravilhosas no Brasil. Eles acabaram voltando para casa e aí Deus colocou uma oportunidade maravilhosa para cada um encontrar a sua esposa. No Brasil? No Brasil, em Atibaia. E as mulheres têm um poder assim de conquistar o coração dos homens, e eles falam, é aqui que eu vou ficar. E resumindo, os dois hoje estão trabalhando na escola e a gente iniciou um processo de sucessão com os meninos agora, o Felipe e Davi. Então nós estamos correndo para passar o bastão para essa próxima geração correr. Que legal. Nos próximos anos. Agora eu queria, uma coisa muito legal das pessoas saberem, né? Você vem de gerações de líderes que pregaram o evangelho no Brasil e foram influenciadores importantes. Eu não sabia, fiquei sabendo aqui, depois de 30 anos de conhecer o Mário, o pai dele, pastor Neco, né, que já está com o Senhor, foi quem dedicou o apóstolo Rina ao Senhor, não foi isso? Foi. Como é que é essa história aí? Então, quando a gente morava em São Paulo, estudava no Colégio Batista, a mãe não. Havia uma moça que era Bedel, chama de Bedel, né? Não sei se no feminino é Bedela, né? Não sei. Mas ela que seria uma inspetora, né? Inspetora, exato. E ela e o esposo casaram, tiveram um filho, e o filho tinha o nome do pai. O pai era Rinaldo e ela Lídia. E quando nasceu o Rinaldo, filho, meu pai foi no hospital, era muito amigo deles, e lá no hospital ele pegou esse bebê com um dia de vida. Uau. E consagrou a Deus, e orou e declarou que esse menino seja uma bênção, um servo de Deus, abençoe o Brasil. E esse menino foi o apóstolo Rina. Uau! E ele ficou sabendo dessa história anos depois, e há uns 8 anos atrás eu pude, junto com meu pai, a gente foi... E tem essa foto, né? Tem essa foto, tá? Em algum lugar eu posso achar. Com ele, e ele agradeceu que meu pai lá atrás já declarou, profetizou isso na vida dele. Então, percebe a unção que está sobre ele, né? Então, falando do meu pai, eu vou voltar um pouquinho, né? O meu pai foi fundador da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Tem muita gente que não vai saber o que é isso. Nos anos 70, trabalhou com Bill Bright, que escreveu um folhetinho evangelístico chamado As 4 Leis Espirituais. Não, pera, deixa eu abrir um parênteses aqui. Bill Bright, que é o fundador do Campus Crusade for Christ, é isso aí, que fez o filme Jesus filme, que bilhões de pessoas já assistiram. Exatamente. Só para você entender. Esse é o cara. É o pai dele no Brasil. Depois ele trabalhou com o Clube 700,
E depois ele foi a voz do Jimmy Swaggart, aquele programa de televisão. Ele era o dublador, a voz que fazia o Jimmy Swaggart. Foi aí que nasceu sua paixão pela produção de TV? Sim. Você trabalhou com isso em Porto Rico, não foi? Porto Rico, nos Estados Unidos, depois Porto Rico, no Brasil também. Eu trabalhei com o Lamartine, eu era produtor de televisão do Lamartine? O programa Palavra Viva. Uau, olha, que até pouco tempo era o nome da igreja dele, né? Igreja Batista Palavra Viva. Exatamente. Aí, Lama, ó quem tá aqui em casa, ó. E ele gravava nos Estados Unidos. Ele falou que gravava aqui. Isso. E aí ele cansou de ir e vir, e ele me conheceu, foi quando eu voltei ao Brasil, e aí ele falou, cara, você consegue fazer isso com a qualidade de televisão americana? Eu falei, claro, essa é a minha escola, eu consigo. E aí comprou um equipamento, instalou lá em São Paulo, e eu comecei a produzir os programas, editar para Bandeirantes. Foi aquela época que você voltou? Que a gente se conheceu? Sim, foi. Olha, cara. Naquela época, aquele apartamento que você foi na minha casa... Que a gente fazia o ensaio do louvor. No Butantã. Vou chegar lá. Tinha um adolescente, sabe, gente? Um menino era nervosinho, sabe? Vou contar umas verdades aqui. Porque tem o seguinte, ele toca muito teclado e eu tocava violão. Ele que toca muito tudo. Não. Mas conta o seu lado que depois eu vou falar do meu aqui. É muito engraçado essa história. Então, meu pai trabalhou, eu trabalhei com o Lamartine também. Mas voltando mais ainda, meu avô, o pai da minha mãe, ele foi, pastor Walter Cashel, foi mais conhecido como intérprete de Billy Graham. Olha! O maior evangelista da história da igreja. Todas as vezes que ele ia ao Brasil nos anos 60, 70, meu avô que o interpretava. Interpretou a muitos outros grandes aí do passado. Ele passou esse cajado para mim. O seu avô? Meu avô. Olha, eu morei com eles quando eu tinha 16 anos. E ele me ensinou a traduzir, ele me ensinou a interpretar. Eu não sabia não, cara. Então, novidade, você pensa que eu vou contar tudo, né? Tem que guardar inclusive para os próximos podcasts, viu, gente? Pois E eu pude interpretar no Brasil o Dr. John Haggai, John Maxwell, uau, Gary Chapman, da Cinco Licões do Amor, o próprio Bill Hybels, quem mais? Reinhard Bonnke. Nossa! Aquele evangelista alemão que é da África. Faleceu há pouco tempo e evangelizou milhões na África, né? Então, eu interpretei ele na Lagoinha, em cinco cultos na Lagoinha. Uau! No quarto eu fiquei rouco, não consegui porque ele... Aleluia! E você tem que... Ele tinha um vozeirão, né? Então eu peguei isso, foi um privilégio poder fazer isso, pegar esse dom, né, de interpretar com o avô. Então, assim, são 3 gerações que viveram o evangelho, que foram, assim, estavam no meio do seio ali, do leito desse rio da transformação da igreja brasileira e poder participar hoje um pouco nesse processo, né, da igreja no Brasil. E não somente no Brasil, mas do mundo também, né? Amém, claro. Mas me fala um negócio, como é que deve ter sido a experiência do seu avô traduzir pro Billy Graham? Cara, deve ter sido incrível, né? Cara, tem um vídeo de 1974, foi, olha só, o maior evento da igreja evangélica na história do Brasil, 200 mil pessoas no Maracanã. Não foram lá para assistir o futebol, foram lá para ouvir a palavra de Deus. Emocionante. Eu tinha 10 anos, eu não estava lá, mas eu lembro o que aconteceu. E eu vou te mostrar esse vídeo, onde o Billy Graham no começo ele fala assim, God bless Brazil, e o meu avô, Deus abençoe o Brasil. Ele repete 3 vezes, e na terceira vez você vê uma pausa. O meu avô fica emocionado. This has been a great time for us in Brazil. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil. It is one of the highlights of my entire life.
E eu posso dizer que é dos pontos culminantes de toda a minha carreira. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. Bem, eu vou ter que interromper aqui a edição nesse ponto que você está assistindo, porque o Senhor colocou algo muito especial no meu coração para abençoar a sua vida, Mário, como meu irmão, meu amigo, meu parceiro do ministério, por assim dizer. E eu fui agora, essa noite, eu viajo amanhã às 5 horas da manhã, mas eu fui agora à noite filmar uma amiga minha, a Meire, e eu queria que você assistisse isso, porque é algo de Deus para a sua vida. Dá uma olhada nisso. Tivemos ontem à noite quando estava lotado este estádio. But there are more people here today somehow than got here last night. And thousands are outside. Mas de alguma forma temos muito mais gente aqui hoje do que tivemos ontem e há muita gente ainda lá fora. This has been a great time for us in Brazil. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil. It is one of the highlights of my entire life. E eu posso dizer que é dos pontos culminantes de toda a minha carreira. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. Bom, Mário, eu vim aqui na casa da minha amiga Meire assistir esse trechinho desse vídeo que eu sei que é tão especial para você e para sua ascendência, né? E tá aqui a Meire. Eu queria que a Meire falasse algo muito especial para você e eu sei que vai honrar a sua vida e a sua história. Mário, eu queria dizer para você que nesse momento, toda emocionada, queria dizer que agradecer a Deus pela vida do seu avô. Gostaria de honrar a memória dele nessa noite, porque foi nesse dia que uma menina de favela entrou no ônibus e foi assistir o Billy Graham, e foi nessa noite que eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. E hoje eu estou aqui pela graça de Deus e feliz por essa oportunidade de compartilhar com você esse momento juntos depois de tantos anos. E eu sei que um dia eu vou celebrar muito no céu a vida do seu avô, mas eu queria te dizer que ele impactou milhares de pessoas e me impactou. Impactou a minha geração. Então, muito obrigada. Muito obrigada por ser quem você é. Talvez você não saiba, mas fazer traduções, assim como seu avô, é a paixão da minha vida. E eu tenho feito em igrejas aqui todas as oportunidades que eu tenho. E a semente que ficou no seu coração, plantada naquela noite, continua frutificando na vida de milhares de pessoas aqui em Orlando, Amém. Porque ela também tem uma escola e ela impacta a vida de muitas pessoas. Eu achei que fosse ser muito especial. Obrigado pela sua gentileza Obrigada de me por estar ceder aqui. esse tempinho aqui, viu? É assim, muito forte. Eu sei porque eu lembro de quando eu interpretei o John Maxwell. E Deve ser uma presença de Deus violenta, né? fui lá em Brasília, na Sara Nossa Terra. O templo lá para 4.000 pessoas já tinha 5.000, estava todo mundo sentado, corredores, escada. E o John estava falando de liderança. Ele falou, se eu pudesse chamar aqui ao palco, eu queria trazer aqui Abraão. O que ele falaria sobre liderança? Aí ele falou, eu gostaria de chamar agora Davi. O que Davi falaria sobre liderança? E foi explicando. Queria chamar aqui Esther para falar sobre liderança. Aí ele falou assim, eu quero agora chamar aqui ao palco o homem mais influente de toda a história. Ele nunca escreveu um livro, ele nunca compôs uma música, ele nunca teve um trono, um reino aqui nessa terra, mas é o cara que tem mais livros escritos a respeito dele, mais canções compostas sobre ele, e o reino dele, que hoje ocupa 1/3 do planeta Terra. Eu quero chamar aqui Jesus, para falar o que Jesus ensina sobre liderança. Ele começou a ensinar, e em alguns momentos ele ficava embargado, e cara, eu também assim, um negócio assim que eu tinha que, cara, eu não posso chorar, estou interpretando um homem.
E no final ele estendeu as mãos, agora vamos orar um pelo outro, e as pessoas orando, e aí ele falou, a gente ouvia aquele barulho das pessoas orando. E aí ele falou, agora orem um pelos outros, né? E a gente estava no púlpito ali, e ele se afastou um pouquinho, pegou uma toalha e cobriu o rosto e começou assim a chorar. E aí eu senti Deus falando para mim, Mário, ora pelo John. Eu falei, Deus, quem sou John, Senhor? É o John Maxwell, Senhor, é o teu filho. Não, vai lá. Aí eu fui pertinho dele, abracei ele e comecei a orar por ele. Quanto mais eu orava, mais ele chorava. Ele aqui com lágrimas nos olhos. Quando acabou, ele falou, oh, Mario, you bless my life. Né? Você abençoou a minha vida. E foi muito especial. Nunca vou esquecer aquela noite de ter interpretado, né, um dos homens que mais marcou a minha vida, um dos meus mentores. E é o que o vô sentiu naquele momento no Maracanã, interpretando ao vivo, né, o Billy Graham. E logo antes de começar o culto, eu não lembro qual foi a emissora, que acabou uma corrida de Fórmula 1 e eles entraram transmitido ao vivo do Maracanã. Então, além das 200 mil pessoas lá, outros milhões assistiram pelo Brasil. E que lindo saber que o vô estava abençoando. Eu tive a oportunidade de conhecer o memorial do Ministério do Billy Graham, né? Aqui em Charlotte, North Carolina. Mário, vem para cá. Eu fiquei muito impressionado, tá? Eu não sei te explicar teologicamente falando o que eu vou te falar. Mas a presença de Deus naquele lugar é uma coisa tão incrível, né? E aí eu cheguei perto do túmulo dele, até no túmulo ele fala de Jesus, porque lá na lápide dele está lá o versículo, né? João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito incrível, é muito incrível. A vida desse homem foi algo... Ele foi pastor de 8 presidentes americanos. Foi, né? Eram os pastores que, quando tinha alguém para aconselhar os presidentes, ele era esse cara. Orava pelos presidentes. Não importa se é republicano, democrata, era um amigo de confiança dos presidentes, né? Então, ele deixou com certeza um legado. Que bacana você ter isso no teu DNA, né, cara? Cara, eu fico emocionado de pensar nisso, né? É muito top. Porque ele não falou, mas eu vou falar. Ele pregou em quantos países no mundo já? 10. 10. Você foi professor no Instituto Haggai no Havaí, né? Havaí, Singapura. A gente tava conversando aqui em casa e é um barato ficar conversando com ele, porque é assim, um absurdo de experiências com Deus, um mentor realmente na minha vida. E falar em mentor, vamos lá em 1994. 30 anos atrás. 30 anos atrás. Eu me converti em 93 com o Haroldo, né? Um ano antes. Um ano antes de você chegar. Sim. E eu tava tocando violão, né, cara? E de repente chega um casal amigo dos meus pastores, né? Era o Mário e a Pri. E o meu pastor bota ele de ministro de louvor na igreja, cara. E eu queria que fosse eu. Eu fiquei louco, né, cara? E eu era rebelde, né, cara? Muito. Hã? Muito. Eu era muito mala. Ele andava assim, empinadinho. Empinadinho. Olha, extremamente talentoso. Isso era assim, mas um coraçãozinho difícil, né? Difícil, né, cara? Difícil. Muita paciência. Muita Difícil. paciência com ele. Eu lembro que a gente ia ensaiar e eu entortava a harmonia toda, né? E ele ficava doido, né? Mas feijão com arroz, né? Rice and beans com arroz. E eu entortava a harmonia, ele ficava bravo, mas no fundo era a minha rebeldia. Tinha um irmão na igreja que me chamava de touro na água. Que eu corria na água e a água, aquela molhava todo mundo. Mas o Mário me ensinou uma lição. Mário, a gente já conversou sobre isso uma vez e eu acho legal
colocar aqui, porque a gente está desse lado aqui da câmera e às vezes as pessoas acham que nós somos super-heróis quando a gente não é, né? E eu faço questão de expor esses aspectos da minha vida, principalmente, porque Deus transformou isso na minha história. Mas Deus usou o Mário, Deus usou você, Mário, para me ensinar um princípio de mansidão na liderança. Porque você nunca foi agressivo comigo. Você nunca foi duro comigo. A Priscila podia estar assim, vermelhinha, que ela ficava vermelhinha, né? mas ela nunca foi dura, agressiva. Vocês sempre foram mansos. Isso me constrangia, cara. Porque por mais que eu quisesse tomar força, aquela posição, né? Vocês estavam sempre com mansidão. Não, Márcio, faz assim, olha, veja só, por que você não quer fazer assim, meu filho? Mas eu lembro que teve um dia, Mário, que o Senhor falou, cara, chega, né? Pra mim. Submete. E eu lembro que foi um dos últimos domingos. Não sabia que vocês estavam saindo da igreja, né? Porque Atibaia, vocês estavam indo para Atibaia começar a escola, começar esse lance todo, né? Tudo, é. Mas aí o Senhor colocou no meu coração de pedir perdão a você e a Pri. E eu lembro que foi antes do louvor da igreja, eu cheguei para você e para Pri, eu pedi perdão a vocês. Lembra desse domingo, mais ou menos? Eu não lembro muita coisa, não. Eu lembro, tô confessando aqui. Eu pedi perdão a você pela minha rebeldia, né? E me quebrantei, e nós nos quebrantamos ali, e o louvor daquele dia foi tremendo, né? E logo depois o Senhor levou vocês, né? Nós mudamos de cidade, né? Mudou de cidade. Mas o que foi mais tremendo, Mário, foi o seguinte, cara. Olha, você vê como é um homem de Deus. Um coração perdoador, manso, um servo de Deus. Olha o que Deus fez. Pouco tempo depois, eu engajei num projeto que eu vinha para os Estados Unidos. Mal sabia eu que você estava trabalhando no consulado americano. Tem até uma foto de você com Bill Clinton, né? Sim. Quero mostrar essa foto aqui para vocês. É verdade que eu tô contando. Aí, eu lembro que, eu não sei por que a gente se falou, mas foi na época que meu visto estava tramitando dentro do consulado. E aquilo me constrangeu no Senhor, porque você no telefone, você foi de novo amoroso comigo, né? E eu fiquei pensando, cara, se o Mário fosse um cara vingativo, esse cara não estava aqui hoje. Não estava. Não, mas é verdade. É verdade. E eu guardo isso com muito carinho, Mário. Porque você me ensinou mansidão. Você me ensinou domínio próprio. Você me ensinou tanta coisa, cara, na minha rebeldia. E eu sou grato a Deus pela sua vida. Que bom, né? Que bom que produziu fruto, né? Produziu transformação na sua vida. Amém. E ontem a gente estava aqui, você tocou algumas músicas do passado, fiquei emocionado, né, de ver como que, porque você deixou ser moldado por Deus. Ele fez de uma pedra bruta, você era uma pedra bruta, mais bruta do que pedra. Mas era pedra bruta. E Deus foi pulindo, foi tirando e conseguiu extrair algo lindo de alguém que é comprometido com Ele, alguém que tem o coração sensível. Nem parece que é a mesma pessoa. Eu sei que é porque eu vi. Você conheceu o mal, né? Eu vi sua carteirinha, é o mesmo. E ele toca tão bem quanto tocava na época, e mais ainda, e melhor ainda. Mas porque a Carol também é testemunha, né? Ela deve também ter evidenciado muitas coisas. Talvez ela fale que ela continua mudando ainda hoje. Mas eu pergunto para ela. Mas que lindo ver que o Evangelho, que Jesus muda as nossas vidas. E aquela promessa dele, né? Que ele começou uma boa obra, ele vai concluir. Mesmo que seja difícil, mesmo que tenha que passar por algumas lutas, dificuldades. A gente também passou por, indo para Atibaia, começando um projeto, uma escola, a igreja,
e empreendendo, e crises, né? Descobrimos uma crise financeira, cara, milionária. Enfim, são nesses momentos, né, nos momentos mais difíceis, que a gente aprende as nossas lições mais importantes na vida. Uhum. E se você está disposto a aprender e deixar ser podado para que novos galhos e frutos venham a nascer, a crescer, então vale a pena para você, vale a pena. E Deus pode te usar para a próxima estação, né? Eu vejo isso acontecendo na sua vida. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E é legal que eu não tenho vergonha de falar isso, eu dou risada disso, né? Hoje eu dou risada. Era de chorar, viu, gente? Era de chorar. Eu era dificílimo. Mas hoje a gente pode sentar assim, uma boa, né? numa boa, como irmãos, e dar risada desse passado, mas sabendo que Deus usou aquela circunstância para mudar a mim e mudar a ele também, né? Transformar aquele momento. E uma coisa que eu sei que você desenvolveu, se não me falha a memória, começou naquela época, Mário, foi o seu lado de escritor, né? Porque você já publicou quantos livros já? Eu já escrevi 12 livros publicados. Eu demorei 30 para escrever um, né? Ele já escreveu 12. Só que o dele tem 500 páginas. Juntando os meus 12, acho que não dá isso. Então, um vai por atacado ou por varejo, entendeu? Mas me fala, em primeiro lugar, isso aqui não é jabá, né? Nós somos amigos, somos irmãos, isso aqui é para o benefício do reino. Mas eu não posso deixar de usar essa oportunidade para dizer para você do conteúdo incrível que Deus depositou na vida do Mário há tantos anos. E vou falar mais, empresários que chamam ele para ministrar cursos na empresa, cursos de capacitação profissional. A habilidade do Mário é uma coisa extraordinária, ele tem várias experiências no campo empresarial, mas vamos falar da parte de escritor, porque é aquela coisa que o indivíduo pode chegar no seu site, comprar o livro. Me fala aí de alguns das suas pérolas principais aí que o Senhor te deu. Eu vou falar do primeiro livro, foi o primeiro filho, né, As 4 Estações da Vida, que veio como resultado de um outono de perdas. E o outono em inglês, a palavra é fall. Quando as folhas caem. Um tempo de perdas. Nós perdemos amigos, dinheiro, oportunidades. Depois entramos no inverno de recuperação, uma primavera de preparação. E eu imaginei, puxa, deve existir um verão de produtividade, de produção. E foram 9 meses escrevendo esse livro. E depois foi muito legal. Até hoje é um best-seller. Mais de 10 mil livros vendidos. E aí eu vou pular mais para frente, para um que eu trouxe aqui, que é esse aqui, Desistir não é opção. E esse livro eu acabei escrevendo porque eu vi como as pessoas desistem tão facilmente de projetos importantes, de relacionamentos, de sonhos, exatamente. E eu falei, eu preciso escrever algo que vai motivar as pessoas a não desistirem tão facilmente. Então eu escrevi esse livro aqui, em Desistir na Opção. Esse livro casais que estavam prestes a se separar, leram o livro e decidiram continuar casados. Eu lembro de uma experiência em Brasília, eu fui pregar lá uma vez, e um senhor, cabelos brancos, acabou o culto. Ele falou assim, meu filho, eu quero te agradecer, porque essa mensagem que você pregou agora mudou a minha vida. Eu falei, eu devo minha vida a você. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu estava pensando em me suicidar. E ele falou, já não tinha mais razão para viver. E você me inspirou a tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão que eu não vou desistir da vida. Agora eu já sei por que eu vou viver e para quem eu vou viver. Olha só. Então, só isso já valeu um livro, né? Sim. Já valeu esse livro. Sim. E uma história muito preciosa, para mim, muito carinhosa. Quando o meu caçulo, Davi,
ele foi nos apresentar uma namorada. Ele nunca fez isso. E ele trouxe uma moça, né, em casa, um sábado à tarde, isso alguns anos atrás. Nós sentamos, a Mariana que estava lá. Ele apresentou e tal, e ela falou assim, eu tenho uma pergunta para fazer. Você é o Mário Simões que escreveu o livro Desistir não é Opção? Eu falei, sim, sou eu. Ela falou, pois bem, alguns anos atrás, eu trabalhava aqui na Procuradoria aqui de Atibaia. Eu passei por um tempo eu estava muito deprê, muito para baixo, muito desanimada, triste. E a minha chefe comprou um livro e deu para mim. E era esse livro. Eu comecei a ler esse livro. Eu li esse livro várias vezes, rabisquei o livro. E ela falou, e eu, através da leitura do livro, eu recuperei a minha alegria, a minha paz. A depressão foi embora. Foi transformador esse livro. Ela disse assim, nossa, como eu gostaria de um dia conhecer o escritor desse livro. Aí ela falou, posso te dar um abraço? Eu falei, claro que sim. Então, muito antes do Davi chegar e conquistar o coração dela, eu havia chegado no coração dela através do livro. Olha, sem saber que 2 anos depois ela se tornaria a esposa do Davi, minha norinha, e a futura mãe dos meus netos. Que incrível isso, né? Foi impactada através desse livro. Então eu tenho assim, um carinho muito grande, é um livro pequeno, mas assim, repleto de histórias, de princípios que levam as pessoas a tomar uma decisão. E eu falo que você tem que decidir no dia de sol, para você não desistir no dia da tempestade. Então, nós somos hoje o que nós decidimos ser e fazer no passado. Você está aqui hoje, você tomou uma decisão. Eu faço o que eu faço, eu sou quem eu sou, porque são decisões lá atrás que eu tomei que me levaram, me conduziram até esse momento. Ou seja, você colhe o que você planta, né? Ponto É final. bíblico, exatamente. Mas olha que lindo. Quem você vai ser no futuro? Daqui 5 anos, 10 anos. Resultado das decisões que você toma agora, hoje. Então, como é importante você tomar boas decisões. Por quê? Virão desafios à frente. E aí você vai desistir? Como você acha que eu ia desistir da escola? Porque um pai falou, eu não vou botar meu filho aí, porque a sua escola vai falir. Vai falir mesmo? Não. Eu falei, passa, vai embora, vai achar um lugar para outra pessoa. E essa persistência, né, que a gente tinha, essa resiliência que e isso nos levou a seguirmos em frente, né, e hoje, com certeza, a escola mais relevante em Atibaia e região, ganhou um prêmio, inclusive, uma das 100 melhores escolas do Brasil, e uma escola que está crescendo muito. Mas isso é importante, e eu vejo que isso é uma característica de Deus na nossa vida. Eu vejo Jesus, ele era extremamente resiliente. Ainda bem que ele não desistiu de nós no Getsemane, ainda bem que ele não desistiu de nós na tentação ali no deserto, não desistiu quando foi açoitado, não desistiu quando foi traído, e ele não desistiu de nós quando ele estava pendurado no madeiro. Amém. E alguém perguntou assim, mas foram os pregos que mantiveram Jesus na cruz? Não. Foi o amor dele por nós que o manteve ali na cruz. Deixa eu fazer uma coisa maluca? Bora fazer uma coisa maluca? Deixa eu fazer uma coisa maluca? Mas é claro. Bom, vou fazer uma coisa maluca aqui, hein? Mas é uma coisa maluca no Senhor. Eu tava ouvindo você falar aqui sobre desistir, sobre sonhos. E aquela época, não sei se você se lembra, eu tava desempregado, você lembra? Que eu tava desempregado, não tinha emprego quando eu tava lá na igreja tocando. Olha só. Pois é, eu fiquei 3 anos e meio desempregado. Uau. Mas eu não desisti do Senhor. Eu não desisti de me apegar no Senhor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar de presente 10 livros desse aqui. Eu vou comprar do Mário 10 livros para aqueles que escreverem no comentário desse livro
as suas histórias de dificuldade que você está vivendo agora. As lutas. As lutas que você está passando, eu quero que seja testemunho. E eu vou selecionar essas 10 histórias, tá? E eu quero dar esse livro de presente para você. Aí você vai entrar no meu Instagram, eu vou entrar lá e vou falar assim, olha, eu quero dar um livro para você, não é? Legal. E você vai entrar no meu Instagram, no meu direct privado, e eu vou comprar esse livro, vai chegar na sua casa, meu presente, porque eu acredito nessa obra, e não só eu quero semear na sua vida, como eu quero semear no seu ministério. Amém. Tá? Então vamos fazer, coisa maluca do meu canal aí. E que mais que a gente pode falar desse livro aqui? Porque eu sei que tem coisa nova sendo lançada, né, meu amigo? A última que eu lancei agora, nesse ano de 2024, eu não digo que é o meu último livro, porque eu quero continuar escrevendo. Sim. O mais recente. O mais recente é esse aqui, o Pay Now, Play Later. O título é em inglês, então se o seu inglês é The Book's on the Table, tá aqui uma frase adicional, Pay Now, Play Later, que quer dizer pague o preço agora e desfrute dos benefícios depois. Vem daquele princípio de delay gratification, né? A gratificação adiada. Quando você faz algo agora, sabendo que você vai receber no futuro. Que o que você planta, você colhe. Uhum. Mas também é o que você não planta, você também não colhe. Por quê? Se você paga o preço agora, em tudo na vida, eu vou dar um spoiler aqui do livro. Saúde. Ou você paga o preço agora, ou você vai pagar o preço depois. Mas o preço depois é sempre mais caro. Então eu conto aqui no livro que lá em Atibaia tem um clube que a gente vai, tem uma academia, e do lado do clube tem um hospital. E eu confesso que eu não sou apaixonado por uma esteira, por um elíptico, por uma bicicleta. Eu não acordo assim, meu Deus, hoje eu vejo a hora de ficar suando lá. É o sorriso de academia, né? Aquela coisa sincera. Se eu vou ouvindo uma mensagem, uma palestra, eu faço alguma coisa, né, além do físico. Bom, mas é interessante, a gente sobe assim e chega numa rua, aí tem assim, o hospital à direita, academia à esquerda. Aí eu penso assim, academia ou cirurgia? Academia? Qual que é mais barato? Academia. Eu pago o preço agora. O preço da academia é R$100. O preço de uma cirurgia é um carro, centenas de milhares de reais. Então, isso vale para casamento, vale para relacionamentos, vale para as finanças. O que paga o preço agora é você separar um pouquinho para você guardar para o futuro. Se você não faz agora, chega o futuro e não tem recursos. Então, tem assim, princípios maravilhosos. A gente tem ensinado empresários, alunos. Falo de estudos aqui, na importância de aprender um outro idioma. Como o inglês abriu porta para você, né, Márcio? Nossa. Entendeu? Você pagou um preço. Posso falar um negócio sobre isso? Fala. Se me permite? Claro, of course. Você sabe, quando eu estava aqui, o Senhor me ensinou um princípio que mudou minha vida aqui. Porque eu era desesperado para aprender inglês. Desesperado. Eu não falava muito bem inglês, eu falava quase nada quando eu cheguei aqui, né? E aí eu li a história de José, e a Bíblia fala que o Senhor abençoava tudo que José fazia na cadeia. Aí eu fiquei pensando, Senhor, como é que José fazia na cadeia? O que tinha que fazer na cadeia? Né? O que José fazia? E o Senhor me falou, ele aprendia a língua. José aprendeu a língua na cadeia. Porque ele lidava, a Bíblia fala que ele passou a ser o assistente do chefe geral da cadeia. É verdade. Quando ele foi falar com o faraó, né, ele não precisou de um tradutor. Ele falava já o idioma, Ele falou, o egípcio. Né? Já falou o egípcio. Quando os irmãos dele vieram para o Egito, quem falou com os irmãos dele foi um egípcio. Ele falava em egípcio com o egípcio, e o egípcio falava em hebraico para os irmãos. Ou seja, não só ele aprendeu, como ele ensinou língua. Ou seja, o cara era... E o Senhor me mostrou o valor de você aprender a língua. Por quê? Porque quando você abre o seu leque, né, e quando você aprende o idioma, o Senhor abre as portas que de outro modo ele não abriria. Não tem... Assim, eu não gosto de usar esse
essa frase do tipo, a gente precisa ajudar Deus, né? Porque Deus não precisa muito da minha ajuda. Mas se a gente não coopera com o Senhor na visão que Ele tem para nossa vida, cara, Deus vai ficar esperando até, bom, vai lá. Aqui eu falo, ó, vai além do The Books on the Table. Fala assim, para quem domina um idioma, uma porta se abre. Para quem sabe falar bem outro idioma, as portas do mundo se abrem. Seja inglês, seja espanhol, seja a língua que for, né? Quanto mais fluente você for nos idiomas, mais influente você será como líder. Aqui, ó, frasezinha. Mas enfim, aqui eu falo também sobre você pagar o preço nos relacionamentos. E eu escrevi aqui aqui bem bonito aqui, os 4 sinais de matemática de um bom amigo. Quer saber quais são? Você era bom de matemática? Define ser bom de matemática. Tá boado, você lembra, né? Define Tá ser bom de matemática. Tem uma definição, né? Então, mas olha lá, os 4 sinais de matemática de um bom amigo. Primeiro, ele soma a sua vida. Ele subtrai sua preocupação. Ele divide sua carga. E ele multiplica sua alegria. Boa, né? Boa. Eu quero ter amigos assim e quero ser. Amém. Esse amigo. Eu espero que eu possa representar isso aí. Tem raiz quadrada aí também ou não? O Márcio sempre é a raiz quadrada. Não, que você não começa com o negócio de raiz quadrada. Eu não entendi esse negócio de raiz quadrada. Ele sempre é ao quadrado, ao cubo, eu não sei o que. Mas é importante a gente ter amigos que sempre somam a nossa vida, subtraem a nossa preocupação, dividem a nossa carga e possam multiplicar a nossa alegria. E nós queremos amigos assim. E tem uma frase muito bonita aqui que eu botei de um amigo meu, do Giba. Ele fala assim: amigo de verdade é aquele que entra na sua casa chutando o portão. Sabe por quê? Porque ele está com os braços cheios de picanha pro churrasco. Amém. Então, quem quer que é o amigo? Claro que aliás, não quer. aliás, você entrou pela garagem aqui em casa. Então, é verdade. E mais importante do que querer amigos assim, é você ser esse amigo. Então, cara, plante uma picanha, semeie na vida das pessoas, seja, né, plante primeiro antes de você colher, pague o preço. Como isso é valioso. Como que 30 anos depois, Márcio, a gente está aqui junto novamente, nós mantivemos essa amizade, semeando na vida um do outro, sempre que possível, e isso foi nutrido. E não parece que a gente... Viu a semana passada. Nós tivemos alguns anos atrás com os meninos aqui, na outra casa que você morava, e como foi gostoso. Sempre que havia possibilidade, você no Brasil, você me ligava, vindo aqui ligando para você acompanhando a nossa trajetória e vice-versa. Enfim, como é importante você plantar, ter bons amigos, né? E eu louvo a Deus porque a nossa amizade sobreviveu 30 anos. Amém. E ela é que Deus tem um propósito. Amém. Né? É verdade. Usou lá atrás para a gente se unir, um tempo mais difícil, você é desempregado, cheio de ideias, mas Deus precisava ensinar você, precisava ensinar a mim também, tantas coisas. E aqui nós estamos, 30 anos depois, servindo o mesmo Deus e compartilhando de novos sonhos, novos projetos, celebrando os nossos filhos. Verdade. E o futuro deles. Eu já tenho uma netinha, Verdade. a Melanie. Então, assim, é um momento muito lindo de ver o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Amém. Meu, muito obrigado pelo privilégio de eu poder te chamar de um amigo. Muito obrigado porque eu tenho acesso a esse poço de conhecimento, de ensino. E eu considero o Mário um mentor de muitas áreas, né? E a gente estava aqui conversando sobre o que Deus tem feito na minha vida. O Mário já sapecou um caminhão de ministração no meu coração em pouco tempo que a gente conversou, e eu quero te agradecer. E eu oro a Deus para que Ele continue te usando
Amém. Ministrando. Eu quero deixar aqui a maneira que as pessoas podem achar seus livros, Tá. chamar você para palestrar, levem ele para ensinar vocês, porque olha, é uma bênção o ministério que Deus entregou e confiou na mão do Mário. Legal. E Marião, Eu vou falar e aí depois se você quiser botar no final, eu posso dizer aqui. pode falar à vontade. Não, fala do endereço. Pode né? falar, fala aí. Então, meu site onde você encontra todos os livros é mariosimões.com.br. Bem simples, mariosimões.com.br. Os livros estão lá, podem ser comprados através de lá. O meu Instagram Mário K. Simões, @Mário K. Simões, é o Instagram. O YouTube também é Mário K. Simões, o LinkedIn Mário K. Simões. Então, eu vou botar isso tudo na tela aí também, vou botar o link para tu, segue o canal dele, Isso. vamos lá compartilhar. Tem um monte de palestras lá que eu já vi. Palestras, tem mentorias que eu ofereço também. Enfim, tenho ensinado, mentoreado empresários, empreendedores, pessoas que querem dar o próximo passo, ir para o próximo nível, para a próxima estação. Deixa eu aproveitar que você está falando isso, Mário. Agora eu vou dar uma alfinetada. Bora. Bora? Bora. O Mário não é daqueles coaches, tá? Não é esse lance. Eu tô falando de uma vida, uma experiência profunda. Né? A gente falou da genealogia dele, a gente falou da experiência dele. Então eu não estou falando de um aventureiro e alguém que está aí fazendo badalação. Não, o Mário é um cara na dele, pianinho, mas que ele semeia árvores com raízes profundas. Então, se você estiver pensando no seu coração em ter alguém para estar ministrando nesse nível, é ele. Obrigado. Eu até sou meio avesso a esses super coaches, os que prometem mundos e fundos, muito blá blá blá, muito ha 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 e pouco resultado. Mas é importante você saber com quem você anda, né? E cheque o Pedigree. o rastro, né? Tem que checar. Da onde vem essa pessoa? O que ela faz? Ela se interessa? Ela gosta? Enfim. Então você que gostaria de dar um próximo passo de decisão de carreira, de vida, de futuro, de ministério, expandir o que você já faz, né? Você está pensando, puxa, já cheguei aqui, meus 40, quero fazer mais, eu não sei o que fazer, me procura. E eu tenho desenvolvido, inclusive eu criei uma mentoria baseada nesse livro, PNPL. Já ouviu falar da PNL, né? Não. Programação Neurolinguística. Ah, sim! PNL. Sim. Não, isso aqui é 100 vezes melhor. E que fala como é que você faz isso, como é que você ouve a voz de Deus, se prepara, desenvolve os seus dons, talentos, descobre o que está dentro de você, né? Como um arqueólogo que vai lá procurar lá atrás, um geólogo que vai procurar. E meu mission statement é esse: instruir e inspirar pessoas a descobrirem o seu propósito de vida, extraírem o seu potencial, viverem ao máximo o seu potencial para viverem o seu propósito de vida. Isso é muito punk, né, meu? Propósito. Só essa palavrinha tem um universo de coisas por trás que é muito forte. As pessoas passam a vida inteira e não entendem qual é o seu propósito. Isso é muito louco, Marião, muito obrigado. Privilégio. Muito obrigado, viu, cara? E continuam com esse cara aqui, se ele falou que eu sou um poço de sabedoria, olha, você pode medir a sabedoria de uma pessoa pela biblioteca dela. E aqui eu estou vendo, ela está lá em cima. E tem pessoas hoje, a gente vive num mundo de superficialidade. Tem muita, lembra na pandemia que teve de coach, de palestrante, 99% desse povo foi embora, porque só sabia isso, né? O conteúdo deles era isso, de finura. E quem vai permanecer é quem se aprofunda, né? A raiz tem que estar bem estabelecida, uma boa base, uma boa estrutura. E o Márcio é um estudioso, você ama se aprofundar, conhecer, com o propósito de compartilhar com as pessoas. É muito lindo, tem gente que só conhece bastante e guarda para si.
Tem gente que não conhece nada, que compartilha o nada, cada um dá o que tem. É o nada, o nada absoluto. É o multiplicador do nada, né? 0 vezes 10, né? Continua sendo 0, né? Mas você se aprofunda sempre e sempre pensa mais uma pessoa para mudar, faz toda a diferença. E eu fico muito feliz de ver. E eu posso dizer, Marcião, é só o começo. Tem muita coisa boa vindo pela frente. Deus tem algo muito especial. Eu creio que sempre, o melhor de Deus está por vir nas nossas vidas. Amém. Então, a gente olhar para essa esperança do futuro, o que Deus tem para nós, o que Ele já preparou, né, para aqueles que Ele ama. E é um privilégio poder caminhar junto com você. Estou à sua disposição, estou aqui para servi-los. E obrigado, viu, mano? Te amo. É isso aí. Até a próxima.